aprofundando, né, a crítica de um resenhista, aliás, de Brunbauer também, que são os hegelianos, são os idealistas, né, e aprofundando do que se trata realmente o método material, né, que Feuerbach não consegue desenvolver muito bem, porque ele não consegue colocar nessa soma de fatores que enxerga o ser humano e a sociedade, ele não consegue colocar história, né, nesse somatório, né. E aí o Marx, assim, em cada parte vai explicar, né, por que seria interessante colocar o homem histórico, né, o homem específico, o homem histórico, né, e explicar, né, desde o início das civilizações, mais ou menos, né, por que os homens estão mais ligados à produção do que qualquer outra concepção divina, outra concepção. E aí ele vai explicar o desenvolvimento da sociedade, das famílias, até chegar na divisão do trabalho, e do surgimento da consciência e surgimento da ideologia e da ideologia religiosa, né, e também da ideologia, portanto, materialista, que seria a retomada, né, a análise mais real do que acontece com o desenvolvimento da história humana e da sociedade humana. Então, isso tem que ser discutido, talvez, quando a gente tiver o texto, né, numa reunião, quando as pessoas talvez levantarem alguma dúvida, né. Mas, para mim... A ideologia alemã, eu acho que é o livro fundamental para a gente entender o que é o materialismo. E a partir de entender o que é o materialismo, a gente parar de fazer algo que a esquerda fez, e que eu acho que foi o grande papel do Marx, que é mostrar que a nossa luta política ela é resultado de uma luta que ela não fica limitada ao gabinete, né? Ou seja, tipo, as ideias que a gente tem, elas vêm da luta de classes, né? E o materialismo, ele seria, então, a coisa mais consciente, né? E por causa disso, então, o materialismo, ele criaria princípios para o tipo de atuação política, já que ele daria diretrizes para essa atuação política. E eu acho que ele é importante por causa disso, então, porque, no final das contas, a esquerda, ela adora improvisar. Só que a gente, se é marxista, a gente não improvisa, né? Já existe uma política, já. Um método de análise mesmo social, que se baseia nas condições reais, nas condições do dia a dia, nas condições da relação entre pessoas e a produção. Então, assim, isso tem que ficar bem claro de início, porque é disso que se trata. E aí ele vai combater todo tipo de ideia, né, de maquinação ideológica que vai no sentido de falar que outras ideias melhores podem conduzir e podem interpretar o mundo. E aí, para Marx e Engels, até nesse início já é bem claro, né? Não, para compreender a sociedade, a gente precisa olhar para a sociedade real, não simplesmente pensar e ponderar dentro do escritório, dentro da lógica, né? Não é nem cartesiana, né? Mas na lógica no sentido especulativo puro, né? Você não vai chegar a lugar nenhum, né? A ideia, ela tem que casar com a realidade, casar com o movimento histórico, com o movimento do ser humano mesmo, em produção, em atividade. Esse é o primeiro ponto. Só um outro ponto que acho que importa comentar nesse início, né? O Marx, ele faz, acho que o Engels publica, né, as teses sobre Feuerbach, só que é de Marx, na realidade, né? Por que eu estou falando isso aqui, né? E ele já coloca uma questão importante, porque não é compreendido mesmo, e a gente coloca também, por exemplo, toda essa ideia da esquerda, essa ideia do comunismo, de uma maneira muito superficial. É como se nós tivéssemos o entendimento de que a nossa vontade consegue modificar o mundo e as coisas, né? E aí, acho que nesse texto inicial, o Marx ele coloca, não é a vontade, não é a ideia que vai nortear os seres humanos, né? Os seres humanos por eles mesmos, né, na sua produção, na sua indústria, no seu descobrimento tecnológico, que vai dar o destino para a sociedade e vai se libertar, né? E aí, assim, eu estou chamando a atenção para esse ponto, né? Faz materialista, chamando a atenção para esse ponto, porque eu coloquei, assim, no grupo de estudos, que a gente estava estudando, fazendo o estudo por esse grupo, no entendimento de organizar a classe trabalhadora. Eu quero chamar a atenção para uma coisa, né?
o chamamento para organizar, ele é válido, no sentido ideológico, mas a gente tem que ter em mente, como marxista, que, apesar do que a gente fizer, né, seja com sucesso ou retrocesso, né, seja com experiências, né, na luta que a gente vai organizar, a nossa vontade não vai determinar, né, se a revolução vai ser, se vai ocorrer revolução, se vai ocorrer comunismo ou não. Né? Então, isso é que a gente tem que entender. O próprio ser humano, né, no seu desenvolvimento, vai chegar a momentos de crise que ele vai identificar uma teoria que lhe agrade e que lhe diz respeito. Né? E essa teoria é a teoria revolucionária. Então, não é a teoria revolucionária que vai levar à revolução. Isso é muito importante. São os homens reais, são as pessoas que vão levar, são as condições colocadas pela sociedade, pela produção, as contradições que vão levar à revolução. Então, é importante saber disso porque essa divisão metodológica é uma responsabilidade além dos nossos limites. Então, a gente seria antimarxista e antimaterialista se a gente acreditasse que a gente está fazendo a revolução, que a gente é o educador da massa. Isso não tem nada a ver. O que acontece no nosso caso? A gente está no grupo de estudos, estudando, né? A gente está estudando um catalisador, né? Como ser um catalisador, mas as leis sociais já estão dadas. As coisas já vão acontecer, com a gente ou sem a gente. Mas como essa teoria é um catalisador da ideia, né? Então, a próxima sociedade, né, pode tomar mais forma de maneira mais rápida por essa teoria. Mas, inevitavelmente, a sociedade científica ela vai entender que a modificação social seria por meio da apropriação do capital e do seu fim. Né? Eu acho que nesse sentido também, né, acho que o importante do materialismo é que não dá para que a gente pense que a sociedade socialista vai surgir sem o socialismo material, ou seja, eu percebo muito isso, né, andando nas ruas. Tem muita gente que está repetindo Bolsonaro, fazendo gesto de arminha, porque o governo tem poder, tá ligado? E tem muito puxa-saco por aí, tem muito bobo da corte, tem muito cara que vai na onda. E só que também, quando houver a crise, isso aí vai se desmanchar, tá ligado? Porque quando os aparelhos repressivos mais violentos, né, tinha duas polícias, tinha uma que era a PID em Portugal, outra que era a SAVAK no Irã. Quando essas polícias elas eram ativas, a CIA falava que tipo, eles não tinham piedade nem da mãe, velho. Só que assim, quando houveram as duas revoluções, em uma semana foi desfeito, pra você ter uma ideia. O povo saiu fugido, deixou arma, deixou tudo. E acho que isso é interessante também pra gente pensar, né? Mas que também que dá um alento, né? Porque se a galera pode ser enganada por algum tempo, chega um momento também que a situação material bota todo mundo nos trilhos, né? Isso, de maneira bem clara, né? Hoje pode ser mais claro pra gente porque a gente está em contato com a teoria revolucionária que foi, né, ao longo da história, explicada e qualificada por todos os pensadores que tiveram aí e revolucionários, né? Mas para a gente, né, que tem uma condição favorável de estudar as teorias, a gente não precisa ficar tão alienado a elas, né? Mas chega um momento em que a crise se coloca e você vai ver, e se acontecer, né, a gente vai verificar a divisão das classes de maneira literal. Você vai ver de um lado, né, a classe trabalhadora e de outro as forças antirrevolucionárias, o Estado, né, a polícia. Então, só que assim, tudo bem, as coisas vão acontecer sem a nossa vontade, né? Mas o problema é que a propaganda anticomunista continua aí, continua desde sempre. Então, as coisas vão demorar muito tempo para acontecer. Mas vai chegar um momento em que não adianta mais falar que está tudo bem, porque a fome já vai estar espalhada, enfim, a morte vai estar espalhada. E aí as pessoas vão analisar, né, no seu redor, que o que é importante é acabar com isso. E aí, o pior, o que a gente fala, né, é o seguinte: a melhor coisa seria a revolução, porque as pessoas conscientemente se organizam e morrem menos de maneira violenta. Mas se as pessoas explodirem do nada, as coisas vão ser violentas, assim. Vão ser, sei lá, pegar os caras, colocar de cabeça para baixo, vai ter tortura, vai ter
perseguição, assassinato em massa, mas é porque, como é que é? Quanto mais o Estado deixa a população, né, burra, né, mais violento eles se tornam, né? Então é uma coisa que acontece. Eu acho que o materialismo ele nos dá mais calma nesse sentido, né? Porque ele acaba nos mostrando que a tarefa que a gente tem para fazer é uma tarefa constante, né? Organizacional mesmo, tipo institucional, né? Tipo, criar um partido político, fortalecer o sindicato, né? Fazer essas coisas.